Olá, bem-vindo. Estamos iniciando uma preleção através do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo. Para a nossa oportunidade de hoje, temos o comentário do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens de 18 a 23 nos fala a respeito da família, a importância da família e os laços da reencarnação. Então, para iniciarmos o nosso comentário, convidamos você a fechar os olhos e a pedir o amparo de Deus, a presença dos benfeitores que trabalham com Jesus, para dilatar a nossa consciência, nos inspirar e nos envolver a todos, a fim de sairmos daqui um pouco mais confortados, iluminados do que quando chegamos. Graças a Deus. Bem, nós temos o início desse capítulo, as referências dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João. Vamos ler apenas uma citação do Evangelho de João, do capítulo 3, os versículos de 1 a 12, que nos diz assim: E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este uma noite veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a tua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Como eu disse, são palavras de Jesus no Evangelho de João. Então, por que iniciamos, ou o capítulo 4 inicia com citações como esta? Porque nós trazemos a referência de Jesus nos falando a respeito do reino de Deus, que é preciso renascer de novo para atingirmos o reino de Deus. O reino de Deus é um estado de alma, não é um lugar físico, mas para um povo sem os requintes da evolução espiritual, era o possível para que eles entendessem da nossa necessidade de humanidade para atingirmos valores espirituais mais elevados, já que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes e temos a destinação de alcançarmos os patamares da perfectibilidade. Assim, Jesus nos dá uma grande orientação dizendo: é preciso nascer do Espírito e da água.
Como é que se explica isso? Para os judeus daquela época, 2000 anos atrás, toda a matéria era vinda da água. Então eles achavam que a água era o símbolo de onde saía toda a criação material. Então o que Jesus nos fala através de Nicodemos é o seguinte: todos nós precisamos renascer para atingirmos a perfeição. Precisamos renascer do espírito e da matéria. Então precisamos nos refazer, nos reinventar, nos reorientar, nos redirecionar, segundo o seu exemplo impecável, e precisamos nascer muitas vezes para que este aprendizado vá se completando, já que é praticamente impossível que nós façamos todo o nosso desenvolvimento moral, espiritual e material numa única jornada aqui na Terra. Bem, muito bem. Esta afirmativa do Cristo foi, ao longo do tempo, sendo complementada até que, no século XIX, tivemos o advento da terceira revelação. A doutrina dos espíritos nos dá a certeza, através dos ditados mediúnicos, que nós somos espíritos em constante jornada de transformação e autoiluminação. E que essa jornada se completa muitas vezes através do mergulho na carne. Aliás, o Livro dos Espíritos nos fala que esta é uma imposição de Deus. Mais uma vez, Deus, na sua misericórdia e na sua sabedoria, cria mecanismos para que nós, seus filhos muito amados, pudéssemos seguir degrau por degrau a longa e infinita estrada ou escada de evolução. Cada um, no início da nossa jornada, cada um de nós mergulha na carne para aprender a relação que nos dá, no momento em que estivermos, as leis determinadas por Deus de convivência, de existência, que funciona não só para o nosso planeta Terra tão querido e estimado, mas para toda a criação em todos os recantos do universo. As leis de Deus são únicas e imutáveis, porque são perfeitas e vindas da perfeição de Deus. Mas nós é que vamos nos modificando, nos transformando, nos adaptando, como tudo o que conhecemos da criação que cresce. Os animais, os vegetais, os nossos próprios filhos. Nós observamos no acompanhamento as transformações e modificações necessárias e importantes para que este processo se amadureça e se concretize. Então, a encarnação é um princípio da misericórdia de Deus para que possamos aprender a nos iluminar, aprender as leis de Deus e a viver em consonância com essas leis, em harmonia com essas leis. Enquanto não aprendemos, nós vamos galgando, vida após vida, oportunidades que nos vão acumulando tanto acertos quanto equívocos. E nós vivemos numa faixa de evolução, todos nós que estamos aqui falando, ouvindo, nós todos aprendemos por enquanto muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então, este mergulho constante na matéria do planeta Terra, para nós, tem sido um processo didático e, embora muito doloroso, muito rico de transformação e de conhecimento. Muito bem, mas precisamos entender que nosso processo de múltiplas vidas, o princípio da reencarnação, ele tem dois objetivos. Nós temos objetivos individuais do nosso crescimento, da nossa evolução, compromisso que não pode ser transferido para ninguém, e temos compromissos com o coletivo, com aquilo
que gira em torno de nós, com a criação de Deus. Porque é desta forma que o Pai age na sua sabedoria. Ele nos permite interagir e nessa interação nós nos transformamos muitas vezes em instrumentos da sua própria vontade na construção de um amanhã e de um futuro mais luminoso, mais brilhante. Então, resumindo, a reencarnação tem objetivos coletivos e individuais, que nós precisamos atender a ambos. Colocado isto, vamos entender mais um instrumento da bondade de Deus através da contribuição inestimável do nosso querido Emmanuel. Temos aqui uma obra, a capa é antiga, hoje já não está mais assim. Vida e Sexo, é de autoria do Emmanuel, espiritual do Emmanuel, psicografia do Chico. E daqui no capítulo 2, intitulado Família, nós vamos tirar duas pequenas contribuições. Ele inicia assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. E ele encerra dizendo: temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Então, mais uma vez, quando nós nos debruçamos para entender melhor os ensinamentos de Jesus através da ótica da doutrina dos Espíritos, nós vamos melhor entendendo a misericórdia e a sabedoria de Deus. Nós que nos queixávamos tanto, e nos queixamos ainda, de que essa vida é difícil, por que estamos passando por isso ou por aquilo, por que temos uma família tão complicada, por que não nos entendemos com a nossa família, nós começamos a descobrir, com a ajuda de benfeitores como Emmanuel, que a família é um recurso, é um instrumento que a misericórdia nos dá para que possamos nos reunir aqui, reencarnados, para saldar os débitos que contraímos com a nossa livre escolha, lançando sementes ao longo das nossas existências. Então, temos a chance de nos reunir novamente e consertar, arrumar, refazer as coisas que, digamos, não deixamos muito claras ou muito fáceis. As atitudes que nós complicamos, abandonamos ou desequilibramos. Então veja, é a manifestação da misericórdia de Deus nos dando renovadas oportunidades de corrigir e de nos iluminar. Mas falamos e estamos falando de Emmanuel falando de família. E a família é uma célula que é a base da nossa sociedade aqui no planeta Terra, que nos permite a construção de renovadas oportunidades. Mas nós precisamos nos lembrar que, como espíritos imortais, nós temos que observar dois tipos de família. As famílias que atraem e reúnem os corações que, convivendo, harmonizam-se pela semelhança de tendências, de gostos, de escolhas, que são as famílias de cunho espiritual. Estas famílias, elas, como têm por base a nossa real condição, nos aproxima de seres parecidos, semelhantes. Então, estas famílias constituem laços inquebrantáveis.
porque tem base na verdade, no amor. Mas essas famílias que constituímos para consertar os nossos equívocos, nos reaproximar das oportunidades de bem fazer todas as situações que nós mal fizemos, estas são transitórias. Estas são as famílias de consanguinidade. Então, quando nós nos reunimos com o único objetivo de acertar, de corrigir, reunindo seres que não estão vinculados pelo afeto real, pelo amor, mas sim pela expiação, pela necessidade de correção, estes vínculos são frágeis. Esses vínculos duram, às vezes, nem uma encarnação inteira. Eles se rompem, porque a base deles é o acerto e não o amor real. Nós precisamos observar que, mesmo sendo uma necessidade, uma ligação apenas consanguínea, nós precisamos honrar estas situações. Isto nos vem sendo reforçado desde Moisés. Honrai pai e mãe, ou seja, o laço que se construir aqui no nosso planeta, ele precisa da nossa parte ser tratado com todo o respeito possível, mesmo que os outros não ajam desta forma, porque aí isto passa a ser problema dos outros e não problema nosso. E nós só podemos e devemos nos ater a resolver os nossos problemas e a nossa necessidade de crescimento. Então vejamos, já temos aqui um material importante para classificarmos e para entendermos melhor como funcionam esses mecanismos. O mecanismo da família consanguínea, que pode ser constituída de seres da nossa família espiritual ou não. Se não forem seres que se identificam com os nossos gostos, com a nossa evolução, com a nossa preferência, nós honraremos esses compromissos dentro de um processo de bom senso, de dedicação, de respeito, não exigindo do outro que ele faça o que estivermos fazendo. Assim, pacificaremos as lutas que temos enfrentado, desejando que o outro seja o que nós estabelecemos como o melhor. Nós passaremos daqui em diante entendendo que todos nós fazemos parte de grandes famílias espirituais perenes, que não se dissolvem, que retornaremos ao mundo espiritual e nos reagruparemos, e mesmo quando estivermos entre outros corações não tão afins com os nossos, num processo de necessidade, nós manteremos os vínculos com a nossa família espiritual. Então não temos que rejeitar ou nos sentir tristes, desprezados ou infelizes por estarmos cercados de corações que não falam a nossa língua, quando tantas vezes temos raciocinado dessa forma. Mas precisamos lembrar que os vínculos que nos prendem aos verdadeiros afetos, estes não têm como serem desfeitos. Mesmo que nenhum dos integrantes da nossa família espiritual esteja presente na atual encarnação, ainda teremos a chance e o privilégio de nos vincularmos a eles pelo pensamento, pelo coração, pela prece. E isto nos vai dar muita força e bom ânimo para enfrentarmos a dificuldade que estivermos possivelmente vivendo. E quando nós pararmos de exigir que o outro seja o que nós achamos que deve ser, nós investiremos
no nosso próprio processo de transformação. Explique melhor como é que é essa história. Então, temos todos nós necessidade de aquisição de virtudes morais. Paciência, tolerância, perdão, perseverança. E nós só conquistamos isso com a convivência com seres que pensam de forma diferente. E esta diferença vai fazer com que nós, das duas, uma, ou retribuamos o desequilíbrio deles com o nosso desequilíbrio, o que equivale a dizer jogar combustível numa fogueira, só vai aumentar a confusão e as labaredas, ou aproveitamos a oportunidade que eles nos dão para treinarmos as virtudes que estão faltando: paciência, tolerância, resignação. É um cadinho de fogo, é um exercício de muita dificuldade. Mas nós temos, com a nossa vivência, chegado à conclusão que não se conquista valores importantes sem uma expressiva participação de trabalho. Mas o trabalho não deve ser do outro, como nós temos exigido. Você precisa ser melhor. Você não está agindo de acordo com o que foi combinado. Eu tenho te amado mais do que você tem me amado. Como se pudéssemos ter uma fita métrica maravilhosa que medisse o quanto está sendo entregue de dedicação, de carinho e de amor. Nós não temos que nos preocupar com o que o outro deixa de fazer. Nós sofremos as consequências, isso é muito verdade. Mas, como sabemos dos porquês e da nossa destinação e da nossa vinculação aos afetos de forma imorredora, se estivermos vivendo uma situação difícil familiar, nós utilizaremos essa dificuldade para enriquecer o nosso acervo pessoal de virtude que está faltando. Então, este é um convite para que sejamos perseverantes nas nossas caminhadas familiares. E a nossa maior arma, se é que podemos usar essa expressão, é o exemplo. Quando nós nos dedicamos coerentemente e sensatamente com todos os caminhos que nos levam a uma transformação do que temos sido até hoje, fazendo o bem, retribuindo o mal que nos façam com o bem possível para a nossa condição, mantermos a fé, a certeza da misericórdia em nossas existências em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, mantermos o hábito da oração que nos vincula aos nossos benfeitores, mantermos toda a nossa possibilidade de ação e de atitude no sentido de fazermos o bem possível a quem esteja ou estiver ao nosso lado, direta ou indiretamente. Desta forma, nós teremos a certeza da possibilidade de transformação da nossa própria condição. Nós estaremos certos de estarmos construindo um novo ser dentro de cada um de nós, com uma família constituída de afetos reencarnados ou com uma família constituída de acertos reencarnados. Quer eles façam a sua parte, quer não, nós teremos a chance e a oportunidade de promovermos o nosso melhor. Se eles não conseguirem, que pena, não estarão contribuindo para a sua própria iluminação, com a sua própria
desenvoltura. É dessa forma que, procedendo com as informações que a doutrina dos Espíritos nos dá, e com o princípio da reencarnação, e com os exemplos inestimáveis de Jesus, de servir o quanto pudermos, de nos transformar em instrumentos da paz, do amor, do crescimento, da harmonia, nós chegaremos a patamares de transformação, constituindo em nós o homem novo, como nos sugere o texto evangélico, para que aproximemo-nos do nosso modelo e mestre, para que nos congratulemos quando de retorno à verdadeira pátria, junto àqueles corações que são realmente os grandes afetos que só têm tendência a reforçar esses vínculos e que aguardam pela nossa vitória, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, com muita participação, nos inspirando, nos fortalecendo, nos ajudando sempre que possível e sempre que nós permitamos, com um clima interior de paz e de serenidade. Acredito que temos material suficiente para a nossa reflexão e para a correção dos hábitos que temos tido junto aos nossos grupos familiares, que podem ser perfeitamente estendidos a todos os grupos aos quais nós participamos, sociais, esportivos, doutrinários, onde quer que estejamos nos vinculando a outros corações. E assim, profundamente agradecidos, elevamos a Deus a nossa prece de carinho, de amor, de gratidão, pedindo que a determinação que nos envolve agora possa nos acompanhar ao longo da nossa semana, contagiar os que convivem conosco e abrir, dilatar novas compreensões de velhos textos que nos cercam e que ainda precisam ser por nós assimilados e colocados em plena prática no nosso dia a dia. Que esta paz que nos envolve, esteja e permaneça com você, com sua família, hoje e sempre. Muita paz.